recentemente tivemos a morte do Guilherme de Pádua. E eu vi muitas pessoas que não acreditam no inferno o enviar para o inferno por conta disso. E não só isso, às vezes ficarem felizes por esse acontecimento ou desejarem que ele vá para lá, que ele vá para lá. Mas só que é o seguinte, o que de fato leva uma pessoa para o inferno? O que de fato tira a pessoa do inferno? E será que nós temos uma autonomia para condenar as pessoas para lá ou adivinhar quem foi e quem não foi para lá e tudo mais? Uma das coisas que eu reparei é que quando a justiça humana, aos olhos das pessoas, ela não é eficaz, elas acabam criando o inferno. O inferno acaba sendo necessário para que então a justiça seja feita. Então, nesse sentido, o inferno se torna necessário para que a pessoa condene para lá as pessoas que ela deseja, que ela acha que tem que ir para lá. Mas muitas das vezes, toda essa questão e os critérios usados pela própria pessoa para isso são critérios estranhos, porque determinadas pessoas que têm determinadas atitudes, elas consideram que devem ir para lá, mas pessoas que também têm atitudes que são dignas ali de ir para o inferno, às vezes elas passam pano e desejam que as pessoas não vão para lá por simplesmente gostarem ali da pessoa, independente daquilo que ela faz. Mas o que leva a pessoa de fato para o inferno ou não, e o que tira de fato a pessoa do inferno ou não? A primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que a Bíblia fala, que é uma coisa muito interessante. Paulo fala que todos pecaram e estão separados da glória de Deus ou da comunhão com Deus. O que isso significa? É que todo mundo, todos os seres humanos, depois ali, né, da criação e da desobediência do homem, da desobediência de Adão, eles se separaram da comunhão com Deus. E por conta dessa questão de estarem separados, essa questão toda, é isso que faz com que o homem ele vá para lá e ele fique nesse local que é o inferno. Mas uma coisa muito interessante que a gente precisa entender é que Jesus ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for por ele. Ou seja, Jesus ele roga para si o único caminho, o único meio da gente se achegar a Deus. E é através desse meio que a gente se consegue ter a comunhão de volta com Deus, reestabelecer isso que foi perdido. E é através desse reestabelecimento que então a gente consegue sair disso daí, porque Jesus também disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê, ou seja, aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele ainda continua falando que o Filho do Homem veio ao mundo para não condenar o mundo, mas simplesmente para salvar o mundo. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, que o Filho do Homem, Jesus, ele veio para salvar. E salvar quem? Todo aquele que cresce nele, da consequência mortal que é o inferno. Ou seja, a pessoa só consegue sair dessa questão do perecimento, do inferno, da morte, através da sua crença em Jesus. É isso que Jesus está falando. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Ou seja, Jesus ele veio para resgatar a gente desse local que é o inferno. Muitas das vezes as pessoas elas perguntam assim: Rafa, o que leva as pessoas para o inferno? É o afastamento de Deus. Mas eu tenho uma notícia para falar, porque muitas vezes a gente fala assim: a pessoa vai para o inferno, porque a gente tem aquela noção que a pessoa ela vai para o inferno depois de morrer. Mas eu vou chocar você agora que eu vou falar que na verdade as pessoas elas já estão no inferno, porque elas estão separadas de Deus. E Jesus ele veio para tirar, tanto que na própria Bíblia fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele tira de lá, ou seja, Jesus ele veio para nos resgatar de lá. E só tem um meio de sair dessa condenação, e o meio é Jesus. Então uma coisa que eu quero explicar é que só existe uma forma da pessoa não ir para o inferno, é a sua crença em Jesus. E é isso que vai salvar. Né? A crença em Jesus, que é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crer nisso e agir conforme essa crença, que vai fazer a pessoa ela sair do inferno e ser salva. E aí que eu vou para uma outra reflexão, que é o seguinte: como é que está a sua vida? A gente precisa refletir, né? E aí a outra reflexão é: será que a gente fica torcendo para as pessoas ir para o inferno? Eu quero ir primeiro para essa. A gente não deve ficar torcendo para as pessoas ir para o inferno. Por mais que aos nossos olhos elas mereçam, a gente deve torcer para que as pessoas elas vão
para a vida eterna, ter ali um relacionamento eterno com Deus, né, depois da morte, porque a própria Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então a gente deve também ter essa vontade. Todos vão ser salvos? Não. Deus já sabe quem vai ser e quem não vai ser, sabe. Mas a vontade dele, o que ele gostaria que acontecesse é que todos fossem. Então a gente precisa entender isso e torcer para isso também e trabalhar para isso, falando sobre Jesus. E a outra coisa a gente precisa é olhar para a nossa vida e perguntar para onde a gente está indo hoje. Onde nós estamos hoje. Será que a gente está caminhando para a vida eterna ou será que a gente está caminhando para o crescimento eterno? E isso o que vai mostrar se você crê em Jesus, se você caminha com ele aí na sua vida e você tem caminhado com ele. Muitas das vezes o pessoal fica preocupado, por exemplo, o que aconteceu com Guilherme de Pádua ou não. Ele teve sim uma vida polêmica, mas o que parece é que ele, de fato, ele teve um relacionamento com Jesus e viveu com Jesus. E se isso aconteceu de fato, ele deve estar aí na vida eterna e é uma coisa que eu torço que aconteça. Mas aí eu volto para você. E você? Para onde é que você tá indo? Né? Outra coisa também que eu quero falar é que muitas das vezes a gente vê pessoas como o apóstolo Paulo, que era uma pessoa que consentiu com a morte de muitos cristãos, e a gente fica feliz quando ele é convertido, mas na vida real, quando a gente vê uma pessoa que assim acontece, a gente ainda desconfia, a gente não crê na questão da conversão dessa pessoa, né? A gente vê Davi, que era um adúltero, mas que se arrependeu dos seus pecados. Quando a gente vê na vida real também, a gente desce a paulada nessas pessoas e a gente ainda quer que essas pessoas não vão para o céu. Mas o que Jesus oferece muitas das vezes é misericórdia, né? Tanto que a Bíblia até fala, aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. Aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Porque a vontade dele é a salvação. Então se a pessoa ela pedir perdão, Deus perdoa e Deus salva. E eu pergunto, será que você entende isso? Será que você torce para as pessoas pedir perdão? E será que você tem aí caminhado para isso também pedindo perdão? Então, gente, esse é um Amigo Jesus Drops que a gente teve hoje, numa reflexão aí atual que a gente teve. Não deixe de garantir a nossa história em quadrinhos, que é do Supermanos. Só tem 2 edições, você compra pelo site Comics GR, que nem comigo aqui tá lá em São Paulo. E curte aí as nossas redes sociais e até a próxima.